Queridos amigos e amigas, boa noite. Que a paz do Mestre Jesus esteja presente em cada coração. É com imensa alegria estarmos aqui reunidos mais uma vez no Centro Espírita Humberto de Campos e também nas redes, na plataforma do YouTube e do Facebook. Hoje teremos como nosso convidado o irmão Antônio Carlos, daqui de Vitória da Conquista e também dessa casa, palestrante espírita, diretor da União Espírita de Vitória da Conquista e trabalhador também do Humberto de Campos. Vamos para a mensagem da noite. Estudando o dinheiro. Não é a autoridade que solapa a elevação da alma, é o abuso do poder. Não é a inteligência que destila o veneno intelectual, é a maldade com que a mobilizamos. Não é o tesouro verbalístico que abre feridas naqueles que nos ouvem, é o modo com que arremessamos o estilete da palavra. Não é a beleza da forma que gera o fel do desencanto, é a vaidade com que a malbaratamos no desequilíbrio. Assim também, não é o dinheiro que nos condena aos processos da angústia. É a nossa maneira de empregá-lo, quando nos esquecemos de facilitar a corrente do progresso, através da ação diligente na fraternidade e do devotamento ao bem, com que nos cabe colaborar no engrandecimento do trabalho e da vida. O ouro com Jesus é bálsamo na úlcera do enfermo. É gota de leite à criancinha desvalida. É o remédio ao doente, é agasalho aos que tremem de frio, é socorro no lar sitiado pelo infortúnio, é assistência aos braços que suplicam atividade digna, é amparo aos animais e proteção à natureza. O cofre forte nas garras da sovinice é metal enferrujado, suscitando a penúria, mas um vintém no serviço de Jesus pode converter-se em promissora sementeira de paz e felicidade. Não amaldições o dinheiro, instrumento passivo em tuas mãos. Faze-o servir contigo sob a inspiração do Cristo, e todas as tuas possibilidades financeiras serão valiosos talentos em teu caminho, cooperando com o teu esforço na edificação do reino de Deus. Emmanuel, uma mensagem do livro Dinheiro, psicografia de Francisco Cândido Xavier. E agora vamos fazer a nossa prece. Aquietando nossos corações e mentes, elevando o pensamento ao alto, vamos rogar a Deus, nosso Pai de infinito amor, para que possa nos envolver, abençoar a todos aqui presentes e aos amigos que nos assistem da internet. Que Deus possa, com sua infinita misericórdia, iluminar a todos nós, que possa nos dar força, fé, coragem, para que possamos continuar sempre em frente os caminhos com obstáculos, com desafios e as lutas diárias que possamos vencer. Pedimos também que a espiritualidade amiga dessa casa possa envolver o nosso irmão Antônio Carlos na mensagem da noite, que possa o intuir, dando a ele a devida calma e compreensão. Que o Mestre Jesus, nosso modelo e guia, seja sempre luz em nossas consciências. Ser conosco, Senhor, hoje e por todo sempre. Então, com votos de muita paz, convidamos Antônio Carlos para proferir a mensagem da noite. Vós sois deuses.
Quem estava aqui era bem maior do que eu, hein? Boa noite a todos, a todas, todos que estão e todas que estão nesse auditório e todos que estão pelas redes sociais do Humberto de Campos, sintonizados ou linkados através da internet. A direção do Humberto de Campos pediu-nos para conversarmos hoje sobre o tema Vós sois deuses. Antes de conversarmos sobre esse tema, vamos trazer aqui uma página de um espírito que passou aqui por nós, que eu gosto muito. Adorava quando estava encarnado e continuo com a mesma sintonia. Esse espírito está conosco aí nas nossas reuniões, sempre nos trazendo os recados da espiritualidade, inclusive já psicografando livros através do Léo. E é Maria Dagmar Ferreira, que nos deixou 2 livros de poemas, Diagramas dos Rumos e Tenda da Lira. E nesse livro, Diagrama dos Rumos, ela nos deixa esse poema intitulado Evolução. E ela nos diz: astros de rútilas pupilas, onde esmeraldina luz fulgura. Sabe sua origem, criação, teu destino, evolução? Foste centelha aprisionada no solo atro, inerte na pedra bruta, faiscante cristal. Escoaste areia na ampulheta do tempo. Em lentos séculos transformastes afinal. Em vegetal imponente, alma em sossego, raízes fincadas sugando o sustento, sentindo a seiva correr pelo caule, quedaste na floresta, largo tempo, solitário. No evoluir vertiginoso, estranho, chama anímica a enriquecer perene entre ondas de psique e soma, novamente mudas de condição e reino. Internado em virente mata secular, satisfazendo só estômago e sexo, olhar de fogo, ausente olhar de fera, babujas, berras, e por milênios espera. Os rudimentos da memória, sentimento, no cérebro crepo, paulatino sedimentem, a chama de inteligência incipiente, habilitando uma mudança de reino. Nasceste bípede, posição vertical, raciocinas e já distingue o bem e o mal. Em olhos únicos vislumbraste a flama do amor amas, és homem afinal. Rasgue o véu da sombra material, não há alma que não possa renascer. Crê em teu destino imortal, e o que quiseres pode vir a ser. Crê em Deus, inteligência suprema, de todas as coisas causa primeira, fonte de luz, só dos sóis, vera centelha, que brilha em nós e conosco se assemelha. Somos deuses. Eis a questão. E uma pergunta. Foi Jesus que disse isso?
O silêncio quer dizer o quê? Foi ou não foi? Aí o Barretinho está ali e vai falar assim, o que é que Antônio Carlos quer com isso, meu Deus? Está lá no Evangelho, João 10:34. Eu disse, vós sois deuses. Mas só que no Evangelho está com uma interrogação. Vós sois deuses? Na verdade, Jesus, que naquele momento, ele estava sendo confrontado pelos judeus, porque ele se dizia filho de Deus. Ele afirmava, eu sou filho de Deus. As obras que eu faço porque o Pai está em mim. E os judeus o confrontando, queriam lapidá-lo. E ele então perguntou, por que vocês querem me lapidar? Se eu faço boas obras, por quê? Não, nós não queremos lapidá-lo pelas suas obras. Nós queremos lapidá-lo pela injúria de você se afirmar filho de Deus. E nós o conhecemos. E assim tentavam contra ele. E ele então, lembrando, disse, mas a tradição não diz, e ela não pode ser contestada. Eu disse, vós sois deuses? A tradição é que está lá em Salmos, o salmista, analisando a posição dos juízes daquela época, que julgavam em nome de Deus. Alguns hoje também fazem isso, né? Disse, vós sois deuses, e todos vós filhos do Altíssimo. Então Jesus joga uma inquirição, uma pergunta para aqueles que o confrontavam em relação à escrita que está lá no Velho Testamento. Mas se nós desenvolvermos a passagem que está em João, ele também afirma outras questões que a gente pode fazer uma analogia. E a doutrina espírita amplia isso, e nós vamos conversar daqui a pouco um pouco sobre isso. A doutrina espírita, com a sua revelação imortalista, vai nos mostrando ângulos que nós podemos confirmar que nós somos pequenos deuses. E essa mesma passagem de João, ele diz que vós sois luz do mundo, vós sois sal da terra. E mais adiante, ele vai dizer, sede vós, pois perfeito como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. E ontem, numa conversa que nós tivemos aqui no Evangelho, eu joguei uma proposta que não é minha. É do André Luiz Peixinho, que ele diz que todos nós estamos envolvidos nas energias de Deus. Ele faz até uma brincadeira, nós estamos envolvidos no caldo de Deus. E o doutor Alberto Almeida, fazendo uma palestra virtual para a cidade de Irará, ele vai nos dizer que todos nós estamos e tudo está em Deus. Porque às vezes a gente fala assim, fulano não tem Deus. É impossível alguém não ter Deus. Ah, Antônio Carlos, mas aquela pessoa é um meliante. Aquela pessoa
faz obras contrárias às leis. Aquela pessoa rouba, mata, estupra, é corrupta. Mas ele continua sendo filho de Deus. Porque o nosso filho, quando erra, não deixa de ser nosso filho. E nós só somos apenas os cuidadores dos nossos filhos. Fornecemos aos nossos filhos um corpo e a educação necessária. O espírito, nós não sabemos de onde vem. Então, Deus, que é o nosso Pai, não abandona nenhum de nós. Então Deus não está nos céus, no universo, em nenhum lugar. O universo está em Deus. Porque Deus, a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, Ele é o criador de tudo. Então tudo está nele. Ele é maior do que o universo ou os multiversos. Por isso a fatalidade de todos nós. Conforme Paulo nos afirma em O Livro dos Espíritos, desenvolvendo a questão 1009. Gravitar para a unidade divina é fanal de toda a humanidade. Olha o que ele fala, fanal de toda a humanidade. E 3 coisas são necessárias: o amor, a justiça e a ciência. Se nós volvermos para os ensinos de Jesus, ainda em João 8:32, Jesus vai falar: conhecereis a verdade, e a verdade, o pessoal de casa não ouviu. Hã? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então é esse processo que nós vamos conhecendo a verdade e ela vai nos libertando. E esse processo nós vamos nos tornando cada vez mais conhecedores das leis divinas que regem a vida. Nós vamos paulatinamente nos libertando dos atavismos. E a doutrina espírita faz com que esse entendimento de que tudo está em Deus fique mais claro. Porque um dos conceitos, ou o conceito maior da doutrina espírita, está lá no Livro dos Médiuns, capítulo 20, Influência Moral do Médium. É o conhecimento da imortalidade da alma. Quando nós nos compenetramos que nós somos imortais, a vida se torna mais leve, porque os medos se perdem. Nós passamos a não ter medo da morte, da dor, do sofrimento, das circunstâncias que nos envolvem. A imortalidade da alma nos torna super-homens. Mas não super-homens para vencer na matéria, também, mas sobretudo para vencermos como espíritos imortais. E empregarmos na matéria
esse conhecimento para nos tornar melhores, para que, conforme afirma Paulo, nós possamos conquistar o amor. No Evangelho, capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo, item 8, vai nos dizer que no nosso início nós somos extintos. Essa fera que Dagmar coloca no poema dele. Depois, um pouquinho melhor, nós somos sensações. É mais ou menos o mundo que a gente vive hoje, cheio de sensações, emoções. Nós queremos que a adrenalina esteja lá em cima. Não é? Gostamos disso. Então é o mundo das sensações. Quando nós passamos a um outro estágio, o estágio dos sentimentos, nós passamos a entender o outro, a entender por que nós devemos fazer o outro aquilo que queremos que ele nos faça. Entendemos as palavras de João no final da vida que diz: amai-vos, meus irmãos, amai-vos uns aos outros. Porque na medida que conquistamos o sentimento, passamos a perceber que a essência do sentimento é o amor. O amor na sua amplitude. O amor no seu conjunto geral. Passamos a entender por que Jesus nos concita a amar os nossos inimigos. A orar pelos que nos perseguem e caluniam. A ser como o sol que brilha para justos e injustos. Isso vai fazendo com que nós nos transformemos em pequenos deuses, filhos de Deus. Porque uma das grandiosidades da doutrina espírita, quando a gente vai entendendo-a com mais profundidade, é saber que Jesus é filho de Deus, mas também eu sou. Nós todos somos. A humanidade inteira, encarnada e desencarnada, também o é. O único privilégio que Jesus tem nesse contexto é ter nascido antes de nós. De ser um espírito que há 5 bilhões de anos já conseguiu a sua plenitude como espíritos puros. E Deus lhe deu a incumbência de vir cuidar de um sistema solar e um planeta chamado Terra. Ele cuida de outros? Provavelmente também. Porque ele é um sol que irradia. Com a doutrina espírita, nós começamos a raciocinar que Jesus não é Deus. É um espírito puro, superior. Que Deus é único. E que Jesus está em Deus. Por isso que ele fala que ele faz as obras do Pai. Por isso que Paulo vai falar mais adiante que em Deus estamos, em Deus nos movemos, em Deus vivemos. Esse processo. É o processo da conscientização do que somos como espíritos.
Nós todos temos o nosso corpo. Mas nós não somos um corpo. Às vezes a gente vê as pessoas falarem assim: eu tenho um espírito que é forte. Não, eu sou um espírito que é forte. Ah, eu tenho um corpo fraco, mas meu espírito é forte. Não. O espírito é que é possuidor do corpo, não o corpo do espírito. Que a hora que o espírito quiser e puder, chegou o momento, ele abandona o corpo. E o corpo não terá mais a vida. Eu me expresso através do corpo, mas eu não sou um corpo. Eu sou espírito que, através do corpo, se expressa porque ele me dá instrumentos para isso. Mas quando esse corpo não servir mais, eu continuarei a me expressar em outra dimensão, que a maioria de nós não vê. Aí, para que eu possa me expressar nesta dimensão que eu estou, eu vou precisar de um médium. Eu vou precisar quem possua essa condição de médio, esse sexto sentido. E aí nós teremos que negociar para que eu possa me expressar. Porque muitas vezes o médium não aceita. Se a gente olhar para a literatura espírita, o irmão Jacob, que editou aquele livro Voltei, ele passou 2 anos ao lado de Chico. André Luiz também passou uma temporada ao lado de Chico para poder se afinar. Mas eu continuarei sendo espírito, filho de Deus, e processando a minha evolução, porque todos nós teremos que evoluir, teremos que aprender. Teremos que conhecer toda a ciência para ir adquirindo o amor. Por que Jesus colocou que eu tenho que conhecer a verdade para que ela possa me libertar? Porque se eu não conhecer as leis que regem a vida, se no estágio que eu estiver, eu não vir ou não processar a intelectualidade possível aqui, eu não poderei desenvolver o amor. O amor é uma perna que se desenvolve através do conhecimento. Ah, mas quem não tem conhecimento não desenvolve amor? Desenvolve. Através dos rudimentos que o ser humano vai aprendendo na relação com o outro. Mas é sempre algo que falta a consistência. Por isso que a doutrina espírita, para confirmar que nós podemos ser esses deuses pequenos, que cumprem as tarefas e as missões conforme o nosso desenvolvimento, conforme as nossas capacidades. Por isso, que para cumprir isso, ela vai nos ensinando
a conhecer que nós somos imortais, a conhecer que a reencarnação é uma realidade, a conhecer que a mediunidade é um fato, a conhecer que os mundos que preenchem todo o universo, trilhões deles são habitados, a conhecer que a Terra é um planeta que nos acolhe como espíritos imperfeitos que somos. E que, nos acolhendo como espíritos imperfeitos que somos, ela vai nos dando a condição de galgarmos outros patamares. E galgando esses patamares, nós podemos confirmar um dia, um pouco mais tarde, que o Pai está em mim e eu nele. Isso nos torna potentes. Quando, conforme nos afirma o nosso amigo André Luiz Peixinho, nós começarmos a sair do primado da matéria e alcançarmos o primado do espírito. Mas para alcançarmos o primado do espírito, nós precisamos transformar a nossa condição de materialistas em espiritualistas. Se for mais um pouquinho, em espiritistas. Porque, embora na apresentação do Livro dos Espíritos esteja escrito lá filosofia espiritualista, porque ela está dentro do contexto do espiritualismo, quando você conhece os fundamentos da doutrina espírita, você começa a galgar esse primado do espírito. E aí a gente vai superando o materialismo, introduzindo os conhecimentos espiritistas enquanto condição de vida. De vez em quando as pessoas falam assim: ah, você é espírita, você é diferente. Vocês já ouviram isso? Não? Mas nós não somos diferentes. Nós ainda somos os mesmos. Mas já temos uma visão diferente da vida e da matéria. Lembro uma vez, trabalhando ainda no nosso ofício de bancário, e nós temos ali um colega ali nos ouvindo. Aí desencarnou um companheiro lá. E o outro chegou esbaforido lá. Oh, você lembra de fulano? Quando falou lembra de fulano, eu falei, já era. Ele não precisou nem falar o restante. Morreu, oh, graças a Deus, desencarnou, cumpriu a tarefa dele. Mas ele era tão novo, ué. Nós não temos nenhuma carta de garantia que amanhã estaremos aqui. Ou daqui a 1 minuto, ou daqui a 1 hora, ou daqui a 1 mês. Então você começa a ter uma outra visão da vida. Porque a grandiosidade da doutrina espírita, quando nós começamos a ter essa perspectiva da perfeição, de sermos deuses co-criadores com o Criador,
nós passamos a entender a vida de um patamar mais alto, que nós, quando desencarnarmos, nós não iremos para o céu, muito menos para o inferno. Nós iremos ater-nos com os nossos familiares desencarnados. Como quando aqui nascemos não fomos recebidos pelos familiares desencarnados ou encarnados? Não foram eles que nos receberam? Aí alguém pode falar que eu fui à sessão que minha mãe não me quis. Não importa, outros lhe receberam. Outros cuidaram de você. E esses outros eram muito maiores do que os pais biológicos. Então, quando a gente sai daqui, a gente vai encontrar os nossos familiares. Antônio Carlos, onde é que tem isso? Basta você ler o livro Nosso Lar. Na casa de Dona Laura. Palestra que ela faz, e ali ela fala para André Luiz. Quem não conhece o livro Nosso Lar é o primeiro livro da série André Luiz, que trata da vida no mundo espiritual. E lá Dona Laura recebe a sobrinha e está se preparando para receber a irmã, que a substituirá naquele ofício. E Nosso Lar, enquanto ela vai reencarnar para cumprir uma tarefa, junto com o Ricardo, que já está encarnado há algum tempo. E daí, 30 anos, ela vai receber o Lísias como filho. Veja que tudo é planejado. Então, a doutrina espírita nos dá uma outra visão. Nós somos uma doutrina cristã, porque seguimos regiamente os ensinos morais do Cristo, os ensinos éticos do Cristo, os ensinos que estão na nova boa do reino, na boa nova do reino, como ele diz. Mas nós temos algumas diferenças. Como seres conscientes que todos estamos em Deus, que o universo, os multiversos estão em Deus, nós estaremos gravitando para Ele. E sabemos que Deus é único, inteligência suprema, causa causal de todas as coisas. E que Jesus não é Deus. Já falei aqui. É um Deus como nós somos, mas já é um Deus mais evoluído, porque já conquistou outros patamares que nós vamos conquistar mais adiante. Que Deus não se divide em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Existem os Espíritos Santos, existem os Espíritos mais puros rodando aí pelo universo e cuidando de nós. É tanto que, se nós contarmos que nós somos hoje na Terra 8 bilhões, nós temos 8 bilhões de espíritos superiores junto a nós. Veja a bondade de Deus como é que é. Porque a doutrina dos anjos da guarda é uma doutrina integralmente absorvida pelos ensinos dos espíritos. Alguns de nós espiritistas ainda falam assim, eu tenho um obsessor. Nós não temos nenhum espírito inferior colado na nossa aura. Não temos. Nós podemos até atraí-los pelas nossas ações. Se não seguirmos regiamente a lei divina, mas o que temos junto de nós são espíritos superiores. E mais, os espíritos familiares. Porque quando um espírito nobre
do nosso núcleo familiar, ou mesmo do núcleo de amizade nosso, desencarna, e ele tem consciência do mundo espiritual, ou toma consciência do mundo espiritual naquele processo de adaptação na espiritualidade, ele passa a ser um deusinho para nós, porque ele pede aos superiores, ele pede a Deus, através dos superiores, para que seja cuidador de nós. São os espíritos familiares. E eu lembro uma vez, lembrando a nossa Dagmar, que ela disse que estava passando por um perrengue na família. Estava passando por uma dificuldade. Perrengue é próprio nosso Nordeste aqui, né, gente? Perrengue. Estava passando por uma dificuldade, um desafio no núcleo familiar. Ela fala, peraí, eu tenho fulano, beltrano e ciclano que são ancestrais, são ascendentes. Todos os espíritos que passaram pela Terra e fizeram trabalhos nobres aqui na Terra. Se ela que invocou, que a gente evoca os espíritos como tal, mas ela invocou, ela chamou esses espíritos e falou, ó, tem isso e isso e isso, vocês tratam de resolver. Porque vocês são os responsáveis pelo núcleo familiar. E depois ela nos contou mais adiante. Não é que deu certo, Antônio Carlos? Deu. Então nós temos que valorizar a nossa ancestralidade, esses espíritos que já foram, pais, avós, tios, etc. Porque eles, conscientes do que é a vida espiritual, eles estão na erraticidade, como nós dizemos aqui, se preparando para uma nova encarnação, mas cuidando de nós também. E como a gente só sabe contar a história da própria vida, é a única história que a gente sabe contar. Meu pai desencarnou há 10 anos. Desses 10 anos para cá, nasceram 2 netos. E uma médio que tinha muita afinidade com meu pai, quando o neto que tem 5 anos estava a nascer, falou, ó, meu pai chamava-se Vicente. Ó, seu Vicente está aqui e ele está com um menino segurando as mãos. A gente não sabia ainda, pela ultrassom, que era menino ou menina, mas a médica falou. E veio um menino, molequinho esperto, o nosso Henrique. E na última encarnação também, uma médica viu, ó, seu pai está cuidando também, usou essa palavra, da reencarnação da Zoe. Então são esses espíritos que vão. E esses espíritos se tornam esses deuses, conforme afirma os Salmos. Eu disse, vós sois Deus e todos filhos do Altíssimo. Porque todos nós somos filhos do Altíssimo. E na medida que a gente vive esse primado do Espírito, a gente vai se aconchegando à grandiosidade do Cristo, como Paulo nos afirma. Não sou mais eu que vivo, mas o Cristo que vive em mim. Porque a gente vai sabendo o caminho que devemos seguir. O caminho da amorosidade, da generosidade, da caridade. E quando eu falo caridade, não é essa caridade que a gente dá algo a alguém, mas a caridade da benevolência, da indulgência e do perdão das ofensas, conforme está na pergunta 886. Então nós vamos caminhando, adquirindo paulatinamente conceitos enobrecedores da vida e educando os nossos defeitos.
Porque os próprios espíritos vão nos dizer que as maiores chagas da humanidade é o egoísmo e o orgulho. E qual de nós ainda não tem essas chagas dentro de nós? Educá-las para conquistar a humildade é um processo que nós demoraremos um pouco. E à medida que nós vamos nos esforçando para conquistar o alto amor, na medida que nos compenetramos que somos deuses e podemos ser perfeitos, podemos ser a luz do mundo e o sal da terra, nós vamos adquirindo o autorrespeito para um dia, como Cristo, expressar-nos: eu e o Pai somos um. Porque toda a experiência, e quem nos diz isso é o André Luiz Peixinho, que eu possa ter intelectualmente, nada é maior do que o conhecimento. E a mais rica experiência que eu possa ter se chama espiritismo. Porque ele expressa assim que o resto é detalhe. E olha que o Cabra, que eu considero um dos maiores pensadores que a gente possa ter aqui na nossa Bahia, é médico, é psicólogo, é filósofo, é mestre em medicina e doutor em educação, entre outras coisas. E ele ainda afirma que nos primeiros 45 anos da vida dele, dos 5 aos 50 anos, ele não ficou nenhuma vez sem fazer um curso nesses anos. Estudar alguma coisa. Ele só compara o esforço dele a um outro espiritista famoso da Bahia, Elzio Ferreira da Silva, é isso? De Souza. Elzio Ferreira. Que ele disse que foi uma exposição de livros em São Paulo e viu um livro lá, tradução recente, lançamento naquele dia. Ele falou: vou comprar esse livro e dar de presente a Elzio. Aí ele chegou em Salvador, novo, né? Falou: ô Elzio, trouxe um livro para você aqui. É um livro que falava de filosofia, de estudos da mente, etc. Aí disse que Elzio olhou o livro, fez: ô, meu filho, deixa eu ver aqui na minha estante se a tradução está boa. E trouxe o mesmo exemplar em francês. Quer dizer, ele já conhecia antes. Um dos grandes estudiosos que nós temos. O Espiritismo é a máxima concepção do saber humano. Mas quem não sabe Espiritismo, mas não é muita pretensão, não. Porque o Espiritismo abarca todo o conhecimento humano e pode desenvolvê-lo para melhor. Todo o conhecimento humano. Então, veja a responsabilidade que nós temos para desenvolver e desenvolver-nos dentro dos conceitos da doutrina espírita, dentro desses conceitos do sagrado em nós, que vai habilitando-nos a todos para o nosso autoencontro
conosco mesmo, nessa gravitação para Deus, nesse processo que nós não podemos fugir do divino. Nós podemos até ter má vontade de falar, não, mas eu quero me envolver com o processo da matéria, porque o processo da matéria, ele me atrai. Mas um dia eu vou saber que ele vai me trazer dores, sofrimentos, e que eu tenho que entrar naquele processo do retorno. E o processo do retorno vai me exigir arrependimento. Quando você se arrepende é porque você fez alguma coisa não condizente com a lei divina. Vai exigir a expiação. O que é expiação? Você sofreu uma dor equivalente a que você fez o outro sofrer. E a reparação, de ir lá e refazer caminhos junto com o outro. Por isso que a doutrina espírita vai nos dizendo, fora da caridade não há salvação. Essa salvação, entre aspas, salvação é a elevação dos espíritos. Compreensão de que Deus nos envolve. Compreensão que essa ascensão depende de nós. Porque Deus é espírito e devemos adorá-lo em espírito e verdade, como ele, naquele colóquio com a mulher samaritana, quando ele pediu água à mulher samaritana. Deus é verdade e nós devemos adorá-lo em espírito e em verdade. E ela inquire do mestre também, aonde devo adorar a Deus? Na montanha? No templo? E Jesus disse, haverá um tempo em que não adoraremos Deus, nem no templo, nem na montanha, mas adoraremos a Deus onde estivermos. Deus não está restrito a nenhum tempo. Ninguém tem a exclusividade de Deus, porque Deus é que está em tudo. É esse processo. E quando a Gênese bíblica diz que Deus criou-nos à sua imagem e semelhança, às vezes nós confundimos que essa imagem e semelhança é o corpo, né? Os Espíritos, na questão 88 do Livro dos Espíritos, vai nos dizer que o Espírito é uma chama, um clarão, uma centelha etérea. E Deus é Espírito. Então Deus é essa centelha etérea maior. Deus é o sol que nos criou e nos atrai para Ele. Então Deus é esse Espírito que nos criou a sua imagem e semelhança como os Espíritos, para chegar até Ele. Mas por que Deus não nos criou logo perfeitos? Santos, né? Porque existe os santos. E aí a doutrina espírita vai nos esclarecendo que os santos foram aqueles mesmos que, pelo esforço próprio, chegaram à condição de santificação. Naquele processo que nós todos estamos passando. Somos imperfeitos, vamos chegar a um patamar que seremos bons e mais adiante seremos espíritos puros. Então Deus não nos criou perfeito porque Ele é o pedagogo dos pedagogos dos pedagogos. Nós precisamos passar por essas experiências da matéria para que, aprendendo todo esse processo,
possamos um dia mais tarde, quando nos tornarmos espíritos puros, como Jesus se tornou, sermos orientadores de humanidade. E quando chegarmos nesse patamar de espíritos puros, de deuses, em que o primado do espírito será um todo, ele certamente fala, ó, tem aquele cantão do universo, igual nós habitamos aqui, um canto da Via Láctea, a 33 mil anos-luz do seu centro, vai lá, meu filho. Forme lá esse mundo, depois eu vou mandando novas humanidades para lá e você vai educar essas humanidades através dos milênios, como um bom educador, tendo paciência que cada um acorde no seu tempo, porque a lei divina é, sobretudo, a lei da liberdade. É a lei da liberdade. Eu posso fazer o que eu quiser, conforme Paulo disse. Tudo me é lícito, mas será que tudo me convém? Adélia, está na hora? Não tem relógio aqui, não. Está na hora? Isso, acabou cedo. É engraçado, quando a gente está aqui na frente, o tempo voa. Quando a gente está aí, a gente fica... não para, né? E se alguém olhar para o relógio, pronto, aí está na hora de você terminar. Está na hora de terminar. Mas, para terminar, esse nosso processo de sermos Deus, embora Jesus não disse que nós somos Deus, ele apenas perguntou a pergunta lá de Salmos. Mas, como ele confirmou depois, vocês são perfeitos, vocês são do mundo, são a luz da terra. Não coloque a luz debaixo do alqueire, mas no velador, no candelabro. Não se esconde uma cidade edificada na montanha. Então, nós podemos nos compenetrar que nós somos Deus, porque nós estamos nesse processo evolutivo para chegar a Ele. E é um processo que nós não temos como nos desviar, nesse processo de que Ele abarca tudo, e Ele atrai tudo para Ele. Tudo evolui. E rebuscando o Parnaso de Além-túmulo, começamos com uma poesia de Dagmar, vamos terminar com uma poesia do Parnaso, que mostra a grandiosidade de Deus. Essa poesia é de Antero de Quental, poeta português. Está nesse livro Parnaso de Além-túmulo, foi um livro ditado pelos espíritos e escrito por Chico Xavier na década de 1930. Por lá desfilam 56 poetas, com a arte da poesia lá, numa beleza incomensurável. E Antero de Quental, expressando o seu sentimento, a sua percepção de Deus, fala assim, viu, Lília? Deus, quem senão Deus criou obra tamanha, o espaço e o tempo, as amplidões e as eras, onde se agitam turbilhões de esferas, que a luz, a excelsa luz, aquece e banha. Quem senão ele fez a esfinge estranha, no segredo inviolável das moneras, no coração dos homens e das feras, no coração do mar e da montanha? Deus, somente o eterno e o impenetrável, poderia criar o imensurável, e o universo infinito criaria. Suprema paz, interme na piedade,
e que habita na eterna claridade das torrentes de luz e da harmonia. Que sejamos todos deuses. Muito obrigado. Isso já é um refrão meu, que todas as vezes que chego ao auditório espírita e alguém fala assim, ou alguém no final bate palmas, eu falo, que o Senhor da vida, que nos aquece e nos alimenta, possa devolver essas palmas a cada um de vocês, em forma de carinho e de afeto. Muito obrigado. Gostaríamos de agradecer imensamente ao nosso irmão Antônio Carlos pela reflexão da noite, tão úteis para todos nós, que possamos refletir aí à noite, adentro e durante a semana, essa bela explanação. Gostaríamos de convidar a todos para se fazer presente a semana que vem, onde teremos aqui o nosso irmão Eric, da cidade de Vitória da Conquista, com o tema O Porquê da Dor. Então, todos possam se fazer presente. E agradecer aos amigos aqui presentes, aos que estão no YouTube, no Facebook, nos brindando com sua audiência, e também aqueles irmãos que assistem pela retransmissão da TV Secal de Santa Catarina. Então, boa noite a todos e muita paz.